Em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 15, diz assim: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Ou seja, nessa palavra que nós lemos aí, diz que quem comete o pecado de odiar o seu irmão é a mesma coisa de estar cometendo o pecado de cometer um assassinato. Ou seja, aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, ele é um assassino diante de Deus. E nós vamos falar aqui hoje a respeito dos obstáculos à oração. E está escrito assim, lá em Isaías capítulo 1, versículo 15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías capítulo 1, versículo 15. Alguém poderá agora dizer: e mesmo assim não tenho um espírito de oração, não consigo orar sem cessar. Então há sérios obstáculos à oração em tua vida, coisas que paralisam tuas asas de oração. No nosso texto, o Senhor diz: não ouvirei as vossas orações, porque as vossas mãos estão manchadas de sangue. Ou seja, no passado, Deus disse para o povo de Israel que não estava ouvindo a oração deles, porque a mão estava manchada de sangue, ou seja, eles tinham a culpa de assassinato nas mãos, eles tinham sangue nas mãos. Eles eram assassinos e Deus não queria ouvir e não ouvia a oração deles. Pois bem, aí, continuando o comentário aqui, lemos o mesmo Isaías 59, 1, 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ou seja, as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Por duas vezes, lá no livro do profeta Isaías, Deus diz que o pecado de assassinato, de homicídio, fazia com que do próprio Deus não ouvisse a oração daquele povo. Então aqui nós temos o primeiro obstáculo à oração. Aquele cujos dedos estão manchados de sangue é um assassino. Teus dedos estão manchados de sangue? Não. Nós não matamos ninguém, né? Nós não assassinamos ninguém na nossa vida. Todos nós aqui. Claro que nós respondemos não para essa pergunta. Só que o comentário aqui diz: não o digas tão precipitadamente. A Bíblia diz, aí entra o que nós lemos aí agora, em 1 João 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, é homicida. Se no teu coração há algum ódio contra qualquer pessoa, tuas mãos estão manchadas de sangue. Deus afasta-se de ti quando oras. Tu o percebes? O céu parece ser de bronze, não consegues penetrar. Por isso peço-te, vai e te reconcilia com o teu irmão ou com a tua irmã. Experimentarás que o espírito da oração será derramado sobre ti. Serás uma pessoa de oração. Amém? Veja bem, Jesus, quando ensinou a oração do Senhor, o Pai Nosso, lá em Mateus 6, depois ele observa, ele diz: porque, e quando orardes,
se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque se não perdoares aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, Jesus faz essa observação. Se nós formos orar e não perdoarmos, tivermos mágoa no coração contra alguém, ele não vai ouvir as orações. E nós oramos e permanecemos orando quando Deus está ouvindo, porque quando ele ouve, ele nos consola, ele nos abençoa, ele nos fortalece. Agora, se nós começarmos a orar e Deus não ouvir a oração, nós vamos perceber que aquela oração não está passando do teto, como se dizia antigamente, né? A oração bate no teto e cai para baixo, não sobe para o céu. Se dizia assim antigamente, que a oração não está passando do teto. Então, quando Deus não está ouvindo a nossa oração, nós percebemos. Porque aquilo ali já não vale nada. A oração é comunhão com Deus. Então, nós falamos com Deus, imediatamente, Ele nos alivia do nosso cansaço, Ele tira a ansiedade, Ele nos fortalece, Ele nos anima. Aí, depois da oração, nós vemos que nós não estávamos sozinhos ali orando. Nós não estávamos falando para as paredes, que Ele estava nos ouvindo e nos abençoando e falando ao nosso coração naquele momento. O Espírito Santo está ali no momento da oração, ministrando ao nosso coração. Agora, quando nós oramos e Deus não ouve, nós percebemos, porque fica algo frio, que não nos abençoa. Então vem aquele cansaço natural. Aí nós ficamos fracos até para orar, para voltar a orar. Então o que está havendo nesse caso é um obstáculo à oração. E um dos obstáculos é as mãos manchadas de sangue. Ou seja, é a culpa do assassinato. Às vezes a pessoa não matou alguém com uma faca, com um tiro, mas ela odeia alguém, ela tem ódio no coração, ela tem mágoa de alguém. Nós temos que desistir da mágoa, se nós queremos que Deus nos perdoe. Não precisamos ter mágoa de ninguém, porque Deus é justo. Uma pessoa que nos fez o mal, se ela não se arrepender, ela é uma pobre coitada. Porque as consequências vão vir nessa vida e na eternidade também, para quem não se arrepende. Então nós temos que ter o coração bom para com aqueles que estão na loucura, né? Porque tem muitas pessoas aí que estão andando na loucura, fazendo coisas horríveis. E nós notamos aí que é a falta de Deus na vida das pessoas. Mas nós que somos de Deus, temos a vida eterna, nós não vamos odiar a ninguém. Eu vou voltar nesse versículo para terminar, abrindo a Bíblia aqui novamente, em 1 João, capítulo 3,15. Eu vou ler novamente para terminar. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, que o homicida, aquele que odeia seu irmão, é porque não tem a vida eterna, não foi salvo ainda. Porque quem tem a vida eterna, quem creu em Jesus, não vai odiar o seu irmão. Isso aí é automático. A pessoa que tem Jesus, que conhece a Jesus, não vai odiar a ninguém, não vai guardar mágoa no coração. Amém? E, consequentemente, a pessoa permanecer em oração é uma evidência que ela é de Deus. Amém, meus irmãos? Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.